Salve NoFapers, Patrick Crispim aqui, esse é o nosso episódio de número 11 e hoje eu estou há 1679 dias praticando NoFap. Eu também estou há 54 dias sem tomar café. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Biohacker, que é basicamente a capacidade de você hackear a sua biologia e trazer uma otimização mental e física para a sua vida. Bom, primeiro que não é novidade para ninguém de que nós estamos vivendo numa sociedade extremamente adoecida. Isso se deve a milhares de fatores, que vai desde uma má alimentação, o sedentarismo, o excesso de tela e entre outros fatores, como por exemplo, vício em pornografia, vício em masturbação, vício em cassinos. Tudo isso simplesmente desregula o nosso programador, que é o nosso cérebro, que é o que vai fazer com que nós tenhamos uma qualidade de vida, uma alta performance mental, física, energética e espiritual. Então hoje basicamente a sociedade está cada vez mais deteriorando. E eu diria para vocês que um grande biohacker já é o próprio NoFap. A própria prática do NoFap vai trazer para você muito mais energia, muito mais foco, muito mais motivação, uma presença muito mais forte do seu aqui e agora. Você vai se sentir muito mais calmo, muito mais tranquilo e muito mais empoderado. Porém, existem outras práticas de biohackers para você que é praticante de NoFap, para otimizar a sua prática do NoFap. Lembrando que por si só, a retenção seminal, o fato de você não viver ejaculando igual um orangotango, vai fazer com que você já tenha uma mudança gigantesca, com que você já perceba tudo ao seu redor mudando, as coisas se transformando, você já não vivendo mais de forma compulsiva e animalesca. Mas existem outros biohackers e eu quero falar sobre isso hoje. 19 biohackers que eu utilizo dentro da minha prática de NoFap. Foram esses biohackers que simplesmente me trouxeram a essa marca de 1679 dias praticando NoFap. Desde o dia 26 de agosto de 2020, eu pratico NoFap sem recair. De lá para trás já tentei outras vezes, acabei recaindo, acabei falhando. Porém, depois de entender como que funciona a mecânica do vício e entendendo os biohackers que vão trazer uma estrutura física e mental para que você consiga avançar sem ceder aos impulsos, fizeram com que eu chegasse até essa marca. Então eu quero falar sobre 19 biohackers, inclusive se você pratica algum ou se você não conhecia, eu gostaria que você comentasse, tá? O primeiro biohacker é a prática da musculação. A musculação até um tempo atrás ela era até mesmo um tabu, né? Onde só existia um grupo de pessoas que fazia musculação. E muitas pessoas usavam aquele termo de que o cara bombado não era um cara inteligente, o que ele tinha de músculo faltava nele inteligência. Porém hoje a gente sabe que a prática de musculação ela está muito atrelada à qualidade de vida e à longevidade. Partindo do pressuposto de que os nossos músculos foram criados justamente para serem estimulados, todas as vezes que a gente deixa de praticar a musculação, a gente faz com que o nosso corpo se deteriore, com que ele basicamente entre num processo de sarcopenia, que é o processo de perda de massa muscular. Simplesmente o fato de você não treinar musculação, você já está num processo de regressão muscular. Então a prática da musculação ela está relacionada também com a baixa de transtornos como, por exemplo, Alzheimer e até mesmo o mal de Parkinson, justamente porque você está trabalhando todo o seu sistema motor. Sem contar também que a musculação ela vai trazer para você músculos, e músculos está relacionado também com a força física, com a segurança, com a autoestima e com a masculinidade. Você de fato vai se sentir um cara muito mais empoderado, um cara muito mais seguro e com muito mais força física. Isso basicamente vai fazer com que você transforme o teu corpo. E teu corpo é um templo, ele precisa estar de fato fortalecido. Então pratique musculação. Só que se você for fazer musculação, o que eu te aconselho? Procure sempre os extremos do limite. Faça musculação com carga pesada, estimule de fato o seu músculo, faça com que as fibras se rompam e que no outro dia você de fato acorde com a sensação de que você desgastou todo o seu músculo no dia anterior e aí o seu músculo ele vai simplesmente crescer, dilatar, aumentar de tamanho, se desenvolver justamente para que você consiga aguentar as cargas do próximo dia. Então faça musculação e de fato é uma prática excelente. O segundo biohacker que eu aconselharia vocês a praticarem é a prática da corrida, tá? A corrida ela está muito ligada com a
performance física. Isso vai fazer com que você de fato se torne uma pessoa muito mais ágil. Simplesmente o fato do seu sistema cardiorrespiratório estar sendo estimulado e ao mesmo tempo seus membros inferiores, que são as suas pernas. Suas pernas, ela é responsável até mesmo na ligação de um processo de produção de testosterona. Então, quanto mais força você faz com as suas pernas, com os membros inferiores, mais produção de testosterona você também tem. Então, se você é um cara que quer ter uma testosterona muito mais alta, pratique corrida. Pratique esse esporte. Tanto que nos últimos tempos esse esporte tem crescido e muito. Muitas pessoas praticando maratonas, desafiando seus limites, quebrando recordes, justamente por causa disso. Você vai se sentir uma pessoa muito mais motivada e muito mais energética praticando a corrida. Terceiro biohacker que eu diria para vocês é o banho gelado. Muitas pessoas acabam subestimando o banho gelado, mas eu diria para vocês que é uma das práticas que mais tem eficácia dentro da prática do NoFap. O banho gelado, além dele aumentar a oxigenação cerebral, porque quando você entra dentro daquela ducha fria, ele vai ativar no seu cérebro um sistema chamado luta ou fuga, que é onde vai ser liberado adrenalina, vai ser liberado noradrenalina, ocitocina, dopamina, justamente para que você fuja daquela água, porque é um desconforto. Porém, quando você permanece no banho gelado, simplesmente o teu cérebro é oxigenado, as tuas células também é oxigenada. Você vai perceber que você fica num estado de alerta, num estado muito mais energético, muito mais perceptivo. Sem contar também que 90% das recaídas na prática do NoFap está atrelado com o estado emocional. Então, todas as vezes que o seu estado emocional está no ápice, está lá em cima, a chance de você recair é gigantesca. E eu diria para vocês que o banho gelado é uma chave, é um interruptor que vai desligar esse estado emocional. Não sei se você já percebeu, de um dia que você está estressado, cansado, irritado, sem solução para nada, você entra naquela ducha gelada e parece que tudo desliga e você volta no aqui e no agora. Esse é o benefício do banho gelado, principalmente para você que é praticante de NoFap. Ele desativa essa chave emocional e faz com que você fique no estado racional. E no estado racional, obviamente, fica muito mais fácil para você pensar em não recair, de você colocar os prós e os contras. Então pratique banho gelado. Oxigene o teu corpo, oxigene o teu cérebro e você vai perceber que você fica muito mais vigoroso e com muito mais energia para o teu dia. Tome banho todas as manhãs, o banho gelado. Inclusive, eu também aconselho, antes de dormir, você também tomar o banho gelado. Ele funciona como um reset mental, para você resetar a tua mente e para você também ir dormir. Partindo do pressuposto que muita gente também recai durante a madrugada. Então tome o banho gelado até mesmo para dormir. Ele não vai atrapalhar no teu sono. Quarto biohacker, eu diria que é o método Wim Hof. Você pode pesquisar no YouTube, é muito mais fácil você aprender por lá do que eu tentando te ensinar aqui em alguns minutos, tá? Mas basicamente consiste em algumas técnicas de respiração, onde você vai respirar de forma rápida com o seu diafragma e depois você vai prender a sua respiração por uma contagem de tempo e fazendo alguns tipos de ciclo. Isso vai fazer com que você oxigene todo o teu corpo e a tua célula. A prática do Wim Hof é basicamente algo estarrecedor, tá? Para você que é praticante de NoFap. Essa prática vem de um homem chamado Wim Hof, né, onde ele basicamente quebrou milhares de recordes, atravessando locais extremamente frios, extremamente quentes, simplesmente praticando essa técnica. E ele comprova que essa técnica está relacionada com a longevidade, com o fator de regeneração cerebral também, tá? Então pratique o método Wim Hof. Quando você oxigena o teu cérebro e o teu corpo, não tem necessidade de você recair mais com a pornografia. Você fica num estado de alerta e num estado muito mais presente, tá? Então, Wim Hof, pesquisa no YouTube, tem lá dublado, só colocar o foninho no ouvido e praticar. Quinto biohacker que eu diria para vocês é o sol. Exponha o corpo de vocês à luz do sol, tá? O sol ele está relacionado com a produção da vitamina D, o sol ele está relacionado com a regulação de todos os seus hormônios, até mesmo o hormônio que faz com que você se sinta acordado e disposto durante o dia, que é o hormônio que está relacionado com a melatonina, tá? E a melatonina ela é ativada e desativada quando você expõe os teus olhos diante do sol. Logo pela manhã, abra a janela da sua casa e exponha os teus olhos à luz solar. Isso vai fazer com que a luz dê um comando para o teu olho, que vai acionar a sua glândula pineal e vai desativar a melatonina, que é o hormônio do sono. Então você vai perder o sono pela manhã. E quando o sol estiver se pondo, quando você entra num processo de blackout, tudo escuro, a sua glândula pineal também aciona esse mesmo mecanismo que vai liberar
a melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então se você está com o teu sono totalmente desregulado, o seu corpo totalmente desregulado, os seus hormônios, eu faço uma prova com você. Durante 7 dias exponha os teus olhos à luz solar assim que você acordar. E acorde cedo, tá? Não acorde de tarde, acorde logo pela manhã, exponha seu olho ao sol. Sem contar também que a sua pele fica muito mais vívida. Perceba, eu não tenho mancha, não tenho espinha na pele, justamente por causa disso. O sol é vida. É simplesmente você analisar. A maior parte do tempo nós passamos exposto ao sol. E se a maior parte do tempo nós estamos sujeitos a ele, certamente há um propósito divino. Sexto biohacker é a visualização. A visualização é uma ferramenta poderosíssima que te coloca no estado do seu eu do futuro. O que é isso, Patrick? É basicamente você fechar os teus olhos e visualizar você no futuro. É sentir a sensação como se você estivesse no aqui e no agora, a sua melhor versão, a versão dos seus sonhos. Aquele cara foda, aquela pessoa presente, aquela pessoa inteligente, aquele cara de sucesso, enfim, a pessoa que você deseja se tornar. É você fechar os teus olhos e visualizar essa pessoa. Isso faz com que o teu cérebro se conecte a regiões específicas do teu cérebro que vai fazer com que isso se torne material e real. Imagine a roupa que você vestiria, o perfume que você usaria, o local que você frequentaria. Tudo isso cria ramificações e até mesmo no campo etéreo, tá? No campo das frequências e vibrações, você ajusta a sua vibração e faz com que a lei da atração funcione ao seu favor, tá? Semelhante atrai semelhante. Então imagine o seu futuro e você simplesmente acontecerá, tá? Tanto que é também um termo utilizado de alter ego, que é você criar um novo eu. Essa técnica funciona muito, principalmente para você que está reconfigurando sua identidade, o seu propósito, se desvencilhando dos vícios da pornografia e da masturbação e criando uma nova identidade. A visualização te coloca no estado do futuro. E teu cérebro não entende o que é presente, o que é passado e o que é futuro. Para ele tudo acontece no aqui e no agora. Então você trazer o teu futuro pro aqui e pro agora é algo estarrecedor e encurta o tempo da mudança, tá? Visualização. O sétimo biohacker é a oração falada ou até mesmo declaração, que é o que? Você fazer declarações positivas ao seu respeito em voz alta. As suas células interagem com a sua comunicação. Tudo foi criado através da palavra, o haja luz, o fiat lux, e tudo começou a acontecer. Então quando você pronuncia palavras positivas ao seu respeito, as suas células começam a se modificar e a formar-se conforme as suas palavras, tá? Oitavo biohacker é o áudio reprogramador. O que é isso, Patrick? Eu tô falando rápido, mas vai assistindo várias vezes esse vídeo porque tem muita ferramenta poderosa para você, tá? Áudio reprogramador. Esse é o nosso oitavo biohacker, que é basicamente você colocar áudios reprogramadores, áudios com vozes já falando sobre uma pessoa totalmente transformada. Ou você pode pegar e escrever quem é você do futuro, falando sempre na primeira pessoa, e você gravar a sua voz, e depois você colocar no fone de ouvido e sempre antes de dormir, e assim que acordar você ouvir, tá? Por quê? Por que é antes de dormir e assim que acorda? Porque o nosso cérebro opera em algumas frequências, ondas alfas, gamas, beta, delta e teta, tá? E para reprogramar o teu cérebro, ele precisa estar num estágio de ondas tetas. Essas ondas tetas basicamente fazem com que você esteja no estado de sugestão hipnótica, tá? Que é onde você está no estágio começando a pegar no sono, onde você começa a sonhar e acorda, começa a sonhar. Então naquele campo tudo é real para o teu cérebro, tá? Então as vozes reprogramadoras vai funcionar como hipnose sugestiva. E aí ouvindo repetidamente o teu cérebro começa a agir conforme esse padrão. Então faça o áudio reprogramador, ele é surreal, e eu lembro que eu estava nesse exato local no ano de 2020 fazendo o meu primeiro áudio reprogramador, e ele simplesmente funciona. Nono biohacker é o Japamala. Não sei se vocês já ouviram falar, se nunca ouviram, pesquise. É um cordãozinho de contas com 108 bolinhas, 108 contas, aonde basicamente a cultura budista ali, se não me falha a memória, que pratica bastante isso, que é um estado meditativo, onde você pratica o Japamala, até mesmo a prática do Ho'oponopono, né, que é onde você fica repetindo várias vezes algumas frases de liberação energética. Isso faz com que você cure o teu cérebro, cure as tuas emoções e reprograma o teu cérebro. E o Japamala também dá para ser utilizado de outra forma, que é você pegar uma frase positiva e ficar repetindo ela enquanto você vai contando nessas bolinhas de contas até completar 108 vezes. E essa repetição também acaba reprogramando o teu cérebro, tá? Então, Japamala é um outro biohacker interessantíssimo para você reprogramar a sua mente. 10º biohacker,
alimentação. A alimentação é fundamental, já falo para vocês há muito tempo, comam comida de verdade. Todas as vezes que você comer comida de verdade, isso vai de fato trazer um corpo poderoso para você. Abandone os fast food, abandone o açúcar, abandone o refrigerante, abandone os bolos, abandone os pães, massas, tudo aquilo que é hiperprocessado e de rápida absorção e comece a comer comida de verdade. Tudo aquilo que seus avós comiam, faz bem para você. Carne, frutas, água, leite, enfim, coma comida de verdade. 11º biohacker é o jejum. Jejum é uma ferramenta poderosíssima para quem pratica NoFap e vai potencializar os seus resultados. Por quê? Porque o jejum ele vai fazer com que o teu corpo entre num processo de autofagia, que é um processo onde o teu corpo começa a comer as tuas próprias células, aquelas que estão cansadas, doentes, aquelas células que estão envelhecidas, é o processo chamado autofagia. Teu corpo começa a se comer, mas ele, obviamente, ele não vai comer o seu músculo, principalmente nos primeiros dias de jejum. Ele vai basicamente fazer uma limpeza no teu corpo, o chamado detox, tá? E outra coisa também é que ele vai ativar um processo onde você vai parar de utilizar a sua energia através da glicose, né, do glicogênio, e vai fazer com que você passe a utilizar a gordura do teu corpo como fonte de energia, que é basicamente os corpos cetônicos, tá? A cetose. Então o jejum é extremamente positivo, tanto que pessoas que praticam jejum conseguem milhares de benefícios, desde uma calma física, mental, um presente, um aqui, um agora, e também a regeneração das suas células. Isso ajuda bastante também. E em jejum você consegue controlar qualquer outro impulso, porque um dos maiores impulsos também é a fome. Se você consegue controlar através do jejum, automaticamente essa ferramenta também é poderosa para você controlar a vontade de assistir pornografia, tá? 12º biohacker é o sono. Tenha uma qualidade de sono. Não adianta você querer praticar NoFap se você não dorme, se você não descansa. Procure regular o teu sono, veja se o café, a cafeína não está atrapalhando o teu sono. Pesquisa aqui nos vídeos anteriores, tem um episódio onde eu falo especificamente sobre os malefícios do café para um praticante de NoFap. Só assista e depois você dá a sua opinião se é válida ou não, tá? Mas tem uma qualidade de sono, no mínimo 5 horas de sono e no máximo eu aconselharia entre 7 a 8 horas. Não durma demais, porque o teu corpo, ao invés de regenerar, ele começa a trazer malefícios para você, tá? Que é o excesso de cortisol. Ao invés de você acordar descansado, você acorda mais cansado ainda. Então durma e tenha uma qualidade de sono. Esse é um biohacker poderoso. 13º biohacker, aterramento. Ele é também chamado de ground, que é basicamente onde você se aterra, tá? Onde você coloca os teus pés no chão, aterramento, onde você de fato descarrega toda a energia negativa do teu corpo, tá? Todos os íons positivos do teu corpo, que é o excesso de tela, o excesso de lâmpadas LED, a energia da televisão, do micro-ondas, da geladeira, de todos os eletrodomésticos da sua casa, tudo isso fica impregnado no teu corpo. E quando você faz o aterramento, você simplesmente descarrega toda essa energia. Isso vai trazer para você um processo de desinflamação, tá? Muitas pessoas vivem inflamadas porque o corpo está carregado de muita energia que não é para o teu corpo ter, que são as energias dos eletrodomésticos, tá? Que são chamados de íons positivos. E um ground basicamente vai trazer os íons negativos para você. Não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que você está na praia ou numa cachoeira, você sente uma leveza e você literalmente fala: eu precisava disso para me descarregar. É exatamente isso. A prática do aterramento faz com que você se conecte à energia poderosa criadora, que é a energia da Terra, tá? 14º biohacker é a desparasitação, que é basicamente você desparasitar o teu corpo, tirar micro-organismos que são parasitas, tá? Que basicamente drenam a sua energia, trazem processo de inflamação, eles simplesmente vivem dentro do seu corpo e se alimentam daquilo que você alimenta. Lembrando que excesso de parasitas e de vermes no corpo vai fazer com que você seja uma pessoa extremamente ansiosa, coma muito açúcar, queira comer muita farinha, queira beber muito refrigerante e seja uma pessoa extremamente emotiva, tá? E essa emoção em excesso, obviamente, vai fazer com que você recaia. Então pesquise depois sobre desparasitação e veja um novo universo também, principalmente para você que é praticante de NoFap.
15º biohacker é sorrir por 10 minutos. Sempre que você sorrir, você mexe com o mecanismo do teu cérebro. Perceba que o estado físico modula também seu estado emocional. Basicamente, franze o teu rosto, morda a sua gengiva, faz assim com o teu punho, fica com o teu punho cerrado, fecha o teu rosto e perceba que você começa a ficar com raiva sem você entender por quê. Isso é mecânica. A mecânica do teu corpo influencia no seu estado emocional. Então, sorrir ativa outros mecanismos do teu cérebro também que está relacionado com a área da satisfação e do prazer. E tudo isso modula o seu estado emocional. 16º biohacker é basicamente fazer a tarefa com a mão esquerda. Começar a utilizar o outro lado do teu corpo, ou o lado direito. Se você é canhoto, você começa a utilizar o seu lado direito por alguns minutos e vice-versa. Isso faz com que você ative outras áreas do teu cérebro que está relacionado com a área do aprendizado. Isso faz com que o teu cérebro trabalhe outras partes que estão desativadas. Não sei se você já percebeu, mas se você é destro e você tentar escrever com a mão esquerda, tem que passar por todo um processo de aprendizagem novamente. Isso ativa novas áreas do teu cérebro. E perceba que tudo isso vai otimizar a sua capacidade cerebral e a sua capacidade física. E isso faz com que você se torne uma pessoa muito mais forte mentalmente. E isso faz com que você vença todos os tipos de vício. Quando você se torna grande, seus vícios se tornam pequenos. 17º benefício é basicamente escrever. Escrever é uma capacidade poderosa que todas as vezes que você está escrevendo, algumas áreas do teu cérebro é ativado, principalmente na área da cognição, da formulação de palavras, formulação de frases, de interpretação de textos, também é ativado no teu cérebro. Sem contar também que escrever você canaliza suas emoções para a escrita. Principalmente para você que é um praticante de NoFap, eu aconselho você a ter um diário onde você literalmente relata a sua vida, relata os seus gatilhos mentais, relata aquilo que fez você recair, relata quais estão sendo suas rotinas, cria uma rotina escrita, mas escreva à mão, porque todas as vezes que você escreve à mão, o teu cérebro precisa formular algumas palavras, todo um mecanismo de estruturação cerebral é ativado, diferentemente de quando você digita. Existe um professor, ou melhor, o saudoso professor Pierre Lug, ele dizia que todas as vezes que você escreve, a informação vai para o teu cérebro. Todas as vezes que você digita, a informação vai para a memória do computador ou do celular. Então, escreva. É um baita biohacker e você se torna uma pessoa até mesmo muito mais disciplinada. Tenha um diário para você. 18º biohacker, penúltimo biohacker, é basicamente olhos vendados. Fique boa parte do dia de olhos vendados e você vai perceber que você se torna uma pessoa muito mais perceptiva do aqui e do agora. E você também, obviamente, ativa áreas do teu cérebro que está relacionado à geolocalização, de você se situar aonde você está, e isso também fortalece cada vez mais a tua mente. E o nosso último biohacker, para finalizar, é basicamente se exponha aos seus maiores medos. Cara, eu tenho medo de falar em público. Pegue o seu celular e comece a gravar em público. E perceba, após alguns minutos as pessoas não vão lembrar mais de você. Fique tranquilo, as pessoas só estão pensando na vida delas. Ah, eu tenho medo de altura. Comece a se expor a lugares altos. Comece a expor o teu corpo a risco e você vai perceber que esses medos, eles são simplesmente psicológicos, eles não te matam. E todas as vezes que você se expõe a esse enfrentamento ao medo, você se torna uma pessoa muito mais resistente e o medo simplesmente desaparece. Então, se você tem medo de altura, se expõe à altura. Tem medo de falar em público, comece a falar em público. Tem medo de interagir com as pessoas? Comece experimentando durante uma caminhada, falar bom dia para as pessoas que você vê na tua frente. Peça informação para pessoas que você não conhece, por mais que você conheça determinado lugar, finja, chega perto de uma pessoa e pergunte onde fica tal lugar. E você vai perceber que as pessoas não mordem, as pessoas respondem da forma que você perguntar, tá? Então se exponha, gere adrenalina no teu corpo. Essa adrenalina e essa exposição a riscos vai fazer com que você se torne um cara destemido e um cara desbravador. NoFappers, esses são 19 biohackers que eu utilizo praticando NoFap. Eu gostaria que você comentasse se você pratica algum desses, ou se você não conhecia algum desses 19 que eu falei, comente aqui embaixo e comente o que você achou desse vídeo. Eu falei muita informação, mas que pode transformar a vida de vocês. NoFappers, se coloquem de pé, tomem o controle da vida de vocês e há um futuro glorioso para todos aqueles que desejarem praticar NoFap. Não se esqueça, deixe o seu like, comente aqui e se você não é inscrito, se inscreva no canal e atine o sino de notificações. E até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos. Fiquem aqui com essa
vista gloriosa. Montanhas, lago, natureza. Isso daqui é vida. Um abraço.